Boa tarde! Estou aqui mais uma vez com o programa Bate-Papo com Mulheres de Fibra. E as mulheres de fibra hoje é a Eliane Alves da Silva, ela é psicanalista clínica, e a Andréia Mateus, que é psicóloga, psicanalista. Gente, essas mulheres têm um assunto aqui para falar para a gente, o poder do espelho. O que será esse poder do espelho? Hein, meninas? Boa tarde, sejam bem-vindas. Boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar aqui. Fico honrada com o convite, tá? E fala pra gente aí o poder do espelho. O que significa esse poder do espelho? Então, o que é o poder do espelho? Muitas vezes nós olhamos para o espelho e vemos uma imagem refletida. E qual é essa imagem refletida que nós vemos? Nós nos vemos, né? Nós identificamos ali a nossa pessoa, a nossa imagem refletida. Mas será que essa imagem que está ali diante do espelho é o que realmente reflete? E aí, dentro desse processo, nós trabalhamos isso. O que está vindo de dentro para fora? O que é de fato que está sendo refletido no espelho? Será que é somente essa imagem física? E aí a gente vai buscar com autoconhecimento, com técnicas, com manejo, identificar e encontrar qual que é o impacto de se olhar no espelho. É um olhar de dentro para fora, né? Porque vocês trabalham autoestima, vocês trabalham o emocional das pessoas, principalmente voltado para o universo feminino, né? Sim. Então, muitas vezes, até o fisicamente mesmo, a gente olha no espelho, dá de cara com uma imagem que a gente não aceita, não gosta muito, e já vem aquela baixa autoestima, já vem aquele sentimento de inferioridade, enfim, né? Nem sempre a gente Será que eu tô tão bonita? Será que eu sou aceita pela sociedade? E o que importa mesmo é o que sai de dentro para fora, né? Então, esse espelho reflete sobre isso. O que ele causa, qual o impacto que vocês causam na vida dessas mulheres quando elas olham para o espelho e sentem essa necessidade do se reconhecer de dentro para fora. É porque, na verdade, quando você olha para o espelho, você se vê. Você se vê. Mas, na verdade, você se vê? Você, de fato, está tendo um contato com você? E aí a gente busca trabalhar isso. O que é que você está se vendo quando você olha? Não é apenas essa aparência física. Não é apenas a minha boca, os meus olhos, meu nariz, se é torto, se é borrachudo, se é pontudo, né? Não é só o físico que a gente vê, né? Principalmente não é o físico. É o que vem de dentro para fora. E como que vocês trabalham isso nas pessoas? Quais as ferramentas usadas? É palestras, são cursos? Como que são ministrados essa... No último mês agora, de maio, né, no final do mês, nós fizemos uma palestra com esse tema, onde ali estavam mulheres que nós vimos que estavam machucadas, né? A gente fez alguns manejos, algumas ferramentas com elas, e nós pudemos ver, e elas puderam sentir que elas precisam se amar, independente de como elas são altas e são baixas, não é o que a sociedade vê, o que ela está vendo. Eu, como psicanalista, trabalho um pouco mais do inconsciente, e a Andréia, né, também fez um manejo excelente no final. Ela pode falar isso com mais propriedade depois, né? Porque ela trabalha muito com casais, né? No relacionamento, como a mulher se vê no relacionamento, como que ela se expressa para o outro. Ela vive para si, ela vive para o outro, ou ela consegue equilibrar, né? Para ter uma vida mais saudável. E um bem-estar, acima de tudo, né? E acontece muito nessa questão de casais, principalmente com a mulher, mudar muito, até mesmo fisicamente, né? Começa a agradar, né? Começa também a voltar tanto para casa, para os afazeres domésticos, que acaba descuidando até da aparência física. E começa ali a se sentir feia, se sentir... Isso vai... A autoestima vai cada vez baixando mais, enfim, né? Muitas vezes até
pelos próprios problemas conjugais. Você trabalha isso nas mulheres, trabalha no casal, né? Sim, eu trabalho muito com esse tema na clínica, né? A autoestima. Na verdade, desde quando eu comecei a atuar na clínica, esse foi um dos meus focos, trabalhar a autoestima enquanto pessoa. Às vezes a gente atrela muito a mulher, mas na verdade a gente encontra muitos homens com baixa autoestima. E ao longo desse período de processo, de perceber o paciente, de perceber ali a clínica, eu pude então perceber a necessidade da gente trabalhar com ênfase, né, em como trazer uma autoestima saudável, tanto para a pessoa no individual quanto para os relacionamentos. Essa última palestra que nós idealizamos foi o poder do espelho e a autoestima nos relacionamentos. Né? A Eliane trabalhou a parte do indivíduo, da identidade, e eu trabalhei com foco nos relacionamentos. Como que a autoestima afeta nos relacionamentos? E aí você trouxe a questão de muitas vezes a mulher vai para o casamento, até brinco que fala assim, a gente comenta brincando assim, que depois que casa, tá tudo certo, a gente pode relaxar. Engano de muitas mulheres. Já começou, né? Assim, vou me arrumar para arrumar um marido. Aí casei, agora posso relaxar. Não, é assim, né? Porque primeiramente a gente tem que se arrumar pra gente. E não é arrumar só fisicamente, é arrumar a alma, né? Que é o mais difícil. Sim, muitas vezes. Até porque eu uso. A gente complica muito isso. Eu uso muito com base um versículo bíblico que agora me fugiu a memória, procurei para mim de Provérbios, aquele que eu gosto. Que a alegria do coração aformoseia o rosto. Justamente. Aí você vai pro casamento, você tá lá, arrumada exteriormente para casar. É aquela frase bíblica também que fala assim, a boca fala o que o coração sente. Aí você se arruma exteriormente para casar. Usa-se hoje, inclusive, com as artificialidades, né? O povo fala assim, quando acorda no outro dia e fala assim, não foi com essa que eu casei. Mas não é só isso. E aí a mulher casa e, como você disse, se descuida, às vezes ganha um peso, às vezes no dia a dia... Principalmente depois da maternidade. Depois da maternidade, o cuidar com os filhos esquece, tira o olhar de si e volta para tudo que está à sua volta. Por quê? Será que é só por conta dos afazeres ou isso está atrelado ao que realmente eu estou sentindo? Porque muitas vezes a gente fala assim, a mulher se descuidou depois que teve filhos. Será? Será que ela se descuidou depois que teve filhos? Ou ela já havia isso guardado e ela só permitiu aflorar porque ela não tem uma estima saudável, uma autoestima saudável? E aí a gente vai trabalhar isso. Quais são os fatores? O que pode gerar uma baixa autoestima, por exemplo, no relacionamento? Uma dependência emocional, que a gente se escuta muito hoje. Nós somos dependentes um do outro? Somos. A gente muitas vezes depende dos nossos maridos, os maridos dependem das suas esposas, mas é uma dependência saudável. Mas quando isso sai da rota, vira uma dependência doentia. E a baixa autoestima, ela pode gerar isso nos relacionamentos. A André fala perfeitamente, né? Mas você também fala. Como que surgiu vocês duas trabalharem juntas? Quando foi que deu aquele clique? Olha, temos algo em comum, vamos formar juntas aí uma parceria voltado para erguer a autoestima das pessoas. A gente está falando de mulheres aqui, mas também, como você falou, né, homens também. E como que surgiu essa parceria? Olha, surgiu... A André já estava formada, né, como psicóloga, e eu querendo, na verdade, fazer uma transição de carreira e gostando muito de tratar com mulheres, de compreender o ser humano, de ter um pouco mais de empatia, de saber o motivo por tanta dor, o que está acontecendo aqui, eu resolvi estudar psicanálise. Então, eu estudo psicanálise pelo Instituto IFD, pelo Instituto Fazendo a Diferença, né? Para quê? Para fazer simplesmente a diferença na vida de outras mulheres. E em dado momento, né, a gente conversando, né, a André é minha cunhada, né, além de parceira, a gente parceira da minha cunhada. A gente falou assim, vamos conversar. A gente sentou um dia, né, e começamos a analisar alguma coisa para fazer o quê, o que a gente pode fazer, como, né, planejando tudo. E eu falei assim, Andréia, o espelho, vamos fazer elas se verem. E aí surgiu o nome, o poder do
o espelho. A gente estava lá naquela luta, tinha já tudo pronto, mas eu queria um nome de impacto, né? e toda mulher gosta de um espelho, né? Claro, mas por que não? O poder do espelho. Até porque hoje em dia a mulher, não pode dizer são todas, né? Mas a gente se preocupa com a estética. Não tem como não se preocupar. A gente quer estar bem arrumada, a gente quer estar com a maquiagem em dia, a gente não quer estar com um perfil bonito. E a internet hoje, o mundo, né, virtual, ele te cobra isso. E para quem não é muito bem resolvido consigo mesmo, aquilo vai te frustrando. Porque muitas das vezes você não tem como, você nem sabe por onde fazer, como se vestir, você não sabe se vestir, você não sabe fazer um look, uma maquiagem, você não sabe como. Aquilo ali, quem está dando aquilo na pessoa? Então, assim, o poder do espelho, quando você olha, você está vendo você, quem você é, da realidade, ou você está vendo aquilo que o mundo quer que você veja? Qual o estereótipo de mulher que você é? E é tão interessante, uma vez eu vi um meme desses WhatsApp, essas figurinhas mesmo, um gatinho olhando no espelho e vendo um leão do outro lado. Então, assim, é tão interessante porque a gente tem que refletir. O espelho é o nosso reflexo, é o reflexo da alma também, né? E como eu falei aquela hora, assim, toda mulher gosta de um espelho, eu até lembrei de um fato engraçado que aconteceu. Eu fui visitar uma amiga, quando eu cheguei no prédio que ela mora, o porteiro interfonou, não atendeu, aí ele falou assim, acho que ela não está. Aí ele olhou pela câmera e falou assim, ela dentro do elevador olhando no espelho. Mas olha só, interessante isso. Você sabe que tem mulheres que ficam sem olhar no espelho. Acontece muito, né? E assim, e tem que olhar e sentir bem com o que está de dentro para fora. E é isso que vocês fazem, trabalhar essa autoestima. Mas além da autoestima, tem também a resiliência emocional, que eu estava olhando aqui, né? O ressignificar, tem traumas, e vocês trabalham tudo isso. E como que é esse processo? Cada coisa aí no seu lugar, né? Cada pessoa vem com uma bagagem ali, sim, de um trauma do passado, de uma coisa que carrega ali, que faz com que a imagem desse espelho não reflete uma coisa positiva, uma coisa alegre. E como que vocês trabalham cada detalhe disso? Por exemplo, nós somos sujeitos individuais, né? Cada um tem a sua subjetividade, cada um tem a sua construção de vida. E a partir dali, a gente carrega uma história. A gente nós não somos o que nós somos hoje. Nós nos tornamos alguém hoje, mas existe uma história. E aí essa constituição me faz chegar onde eu estou hoje. Vamos supor, por que se desenvolve uma baixa autoestima? Um dos fatores. Sem colocar peso em ninguém, sem colocar culpa em ninguém, sem colocar responsabilidade em ninguém. Lá, papai e mamãe, quando criança, você precisa fazer isso certo, menino. Não. E aqueles pais muito rígidos, muito punitivos. Por que eles eram assim? Eles deram o que eles conseguiram dar. Por isso que eu disse que não vamos trazer peso para ninguém, nem responsabilidade para ninguém. E a comparação, né? Fulano é assim, você não é. Sim. Fulano consegue, você não. Sim, isso vai sim, criando no interior da pessoa, que começa lá na infância, aquele sentimento de impotência, né? Impotência, incapacidade, insuficiência, e vai refletindo ao longo da sua vida. E aí você se depara hoje com um adulto que tá lá, eu não dou conta de fazer nada. Por que você não dá conta de fazer nada? Não sei. Tudo que eu começo eu paro. Por quê? Tudo que começa você para. Ai, não sei. Aí a gente vai ali trabalhando a fundo, vai fazendo aquele processo de escavação ali. Quando eu era criança, eu escutava meu pai dizer assim, menino, você não dá conta de fazer nada, tudo que você faz é errado. Ou é assim que faz. Então internaliza isso, eu não dou conta. E aí, às vezes, é preciso um manejo terapêutico, é preciso uma psicoterapia, é preciso você... Porque a palestra, ela vai te dar alguns nortes, alguns momentos, alguns insights. A gente usa essa palavra, alguns insights. Mas para escavar a profundidade, é necessário um processo mais longo. E aí entra o lugar da pessoa também se permitir esse processo de escavação, né?
esse processo de ir e de se permitir autoconhecer, que a gente trabalha muito o autoconhecimento. Aí esse autoconhecimento vai para onde? Vai para essa criação. Às vezes a gente se depara, Adriana, com adultos com raiva dos pais, por não ter compreendido que não foi porque eles eram errados, mas eles achavam que estavam acertando, né? Justamente. Eu no lugar de mãe, só completando, no meu lugar de mãe, disse pro meu filho, me perdoa, mas eu erro tentando acertar. Ninguém erra com tudo de errar, né? E é muito tudo bem errar e acertar. É muito interessante quando a gente encontra uma pessoa, como você falou, que põe a culpa nos pais, né? Eu sou assim por causa do meu pai, eu sou assim por causa da minha mãe. Ou vice-versa. Não, eu sou assim, não quero mudar, tá tudo bem. Então, o que a gente trabalha nisso também? A gente respeita a individualidade de cada um. A gente explica, fala um pouquinho como que funciona, levamos ele a compreender que o seu passado ele precisa servir para te impulsionar. Ele precisa te servir para te ensinar. Você não vai mudar ele. Porque essa questão que eu falei, muita gente com raiva, mas não tem como você voltar lá para consertar. Você vai levar essa raiva para a vida toda? Porque muitas das vezes um probleminha que aconteceu lá atrás, algum trauma que você sofreu, é você que está pensando nele até hoje. A pessoa que talvez causou aquilo nem se lembra. Mas você, porque machucou o seu interior, você martiriza todo dia. Então, todo dia você sofre com aquilo. Então, se resolver, a gente fala, trabalhar, melhorar a autoestima, é uma decisão também. Sim. Você precisa querer mudar, querer fazer diferente para poder fazer com que o outro, a sua descendência, ou seus próprios filhos também venham a não sofrer aquilo que ele sofreu, ou, se porventura passar, ter uma inteligência emocional pronta, talvez em fase de construção, para poder lidar com aquilo e não sofrer como o pai não sofreu. Não tem como mudar o passado, mas tem como usar esse passado para mudar o futuro, né? Eu costumo dizer que é o nosso pelo trampolim. presente. É um trampolim. É um trampolim. Exatamente. Uma frase que eu gosto de usar é assim, ó, não é o que fizeram comigo, é o que eu farei a partir de agora. Justamente, né? E é uma frase que causa impacto. Olha só, eu tenho uma pergunta aqui do Fernando Almeida. Fernando, um abraço para você e obrigada pela participação. O Fernando é do setor oeste, ele diz o seguinte: eu sou uma interessada... Aliás, desculpa, Fernanda Almeida. Ela diz o seguinte: eu sou uma interessada em conhecer mais sobre mim mesma e sobre os meus conflitos internos. Eu queria saber como elas definem o conceito de neurose e quais são os sintomas e as causas desse fenômeno. Então, falando do poder do espelho, isso ajuda a definir? Bom, boa tarde, Fernanda. Muito prazer. Neurose. Hoje a gente escuta isso muito, a questão de neuroses, né? Primeiro, Freud, ele define neurose como uma... Aí agora me fugiu a palavra. Tipos de personalidades. Nós temos a perversão, a psicose e a neurose. Todos. Detalhe, todos nós somos neuróticos. Então eu sou normal. Nós somos normais. Bem-vindo ao clube. Normal, sou neurótica. Agora, existem, que aí a gente chama de algumas patologias, algumas neuroses. Aí ela fala do conhecer a si mesmo e como isso impacta. Eu sou uma interessada em conhecer mais sobre mim mesma e sobre os meus conflitos internos. Sim. Eu queria saber como define, né, o conceito de neurose, quais os sintomas e as causas desse fenômeno. Sim. Eu lembrei a palavra, são estruturas. Freud define como estrutura. Então, nós temos a estrutura perversa, a estrutura neurótica e a estrutura da psicose. Neurose é normal, e aí a gente vai lidar com os nossos conflitos internos. Hoje, como que a gente lida com os nossos conflitos internos? Primeiro, você precisa se autoconhecer. A gente orienta livros, vídeos, psicoterapia, que hoje é uma forma de se autoconhecer para você aprender a lidar com os seus conflitos.
Quais são as diversidades de conflitos que hoje nós nos deparamos enquanto mulheres? Por exemplo, ansiedade, depressão, a bulimia, entre outros. E aí você vai se perceber enquanto pessoa, você vai se localizar, se identificar nesse lugar. Tá, eu sou uma pessoa que tem um transtorno de ansiedade. E aí eu vou aprender a lidar com esse transtorno de ansiedade. Eu sofri muito na minha infância, eu me percebo com baixa autoestima. Como que o poder do espelho interfere nisso? As nossas palestras são voltadas para o autoconhecimento, para você se identificar e para você começar a ter insights daquilo que você vivenciou e daquilo que você pode vivenciar a partir de lá, a partir de agora, né? Então, ou seja, é difícil a gente falar assim, o que isso pode contribuir? Porque cada caso é um caso, é subjetivo. Nós, por exemplo, no nosso último encontro, a gente identificou inúmeras situações e cada caso é um caso. Te convido a participar da nossa próxima palestra ou para uma psicoterapia também. Exatamente. Fernanda, só complementando o que a Andrea falou, é importante se perceber que quando você se conhece, você começa a compreender o que está te levando a talvez achar que tem uma neurose. E se tem uma neurose, qual foi o gatilho? O que aconteceu para que chegasse a esse ponto? Então, sim, se conheça. Como se conhecer? É como a gente sempre fala, né? Na nossa palestra, o Poder do Espelho, eu trabalhei quem é você. Quem é você? Você como pessoa, você como ser humano. E interessante que no momento que eu perguntei isso, cada um me deu uma resposta diferente. Alguns me deu o nome completo, alguns me deu onde ela trabalha, a profissão. Temos que não deu conta de dizer nada. Temos que não disse nada, temos que acertaram, né, já estão mais curadas, acertaram. Então, assim, quem é você? Você pergunte, olhe para dentro de você. Muitas das vezes, olhar para dentro da gente dói muito. Então, é por isso que a gente sempre fala, procure ajuda. A poda, né? Lapidar dói, né? Mas a planta é um exemplo. A gente poda a planta para ela florir melhor, né? Florescer, para frutificar. Justamente. E muitas vezes, Fernanda, quem é você não se identificar como doente. Jamais. É como você falou, é normal ser neurose. É claro que temos que trabalhar isso, aprimorar, né? Sim, aí tem dentro de cada estrutura, tem as patologias, tem as leves, as médias e as graves. Mas todas procurando ajuda tem cura, né? Sim. Tem também aqui a pergunta da Letícia Souza, que mora no setor Campinas. Letícia, abraço para você, obrigada pela sua participação. Abraço aí, Fernanda, por ter participado também. E a Letícia diz o seguinte: eu tenho um problema de baixa autoestima e insegurança que me atrapalha em vários aspectos da minha vida. Eu gostaria de saber como a psicanálise pode me ajudar a superar essas questões e me valorizar mais. Deixa eu responder. Depois eu falo. Qual é o nome dela? Letícia. Boa tarde, Letícia. Obrigada pela sua pergunta. Baixa autoestima. Né? Como nós estamos falando aqui sobre o poder do espelho, o que eu oriento as minhas pacientes? A gente vai conversando e muitas das vezes elas falam da vida atual, mas nós precisamos investigar, e cada caso, a gente volta a falar, é um caso. A gente precisa investigar um pouco mais atrás, vamos voltar um pouquinho. Em que fase você está, que te levou a chegar até onde você está, como é a sua vida. Então, assim, dá um exemplo de como você melhorar, de como você se comportar para elevar a sua autoestima. A gente precisa aprofundar um pouco mais. Mas, em suma, eu falo, se ame como você é, goste de você como você é nesse instante, não importe tanto com a opinião do outro. Tem uma piadinha no Instagram, no WhatsApp da vida, que eles falam que o outro não paga o seu boleto. Né? A gente ouve muito isso, né? Então, assim, o que a opinião do outro está impactando tanto na sua vida? Por que você deixa o outro te paralisar? Por que você deixa o outro dizer o que é bom e o que não é para você?
Isso vai fazer você ter uma baixa estima. Primeiramente, eu volto a perguntar. Acho sempre nas nossas palestras, nós vamos deixar o contato aqui com a Adriana. Quem é você? Você olha no espelho, pergunta. Às vezes não vai sair uma resposta na hora, não vai. Pergunta de novo, se identifique. É tempo, isso leva tempo. Não é do dia para a noite, não é estalar os dedos. Mas não ande sozinho, procure ajuda. Sempre que recebeu uma crítica também, muitas pessoas têm baixa autoestima por críticas que recebeu, principalmente na infância, na adolescência. Sim, principalmente. Então, trabalhar isso, né? Recebeu aquela crítica te fez mal, ignora, olha para você, olha para o seu interior e veja, né? Eu não sou psicóloga aqui, não sou psiquiatra, mas é uma coisa que a gente traz por experiência própria. Sim, né? sim. Porque quem nunca sofreu um bullyingzinho? Hoje a gente chama de bullying, né? Não era. Deixa eu só complementar. Letícia, eu costumo fazer um exercício com os meus pacientes. Eu peço que eles, durante a semana, peguem um espelho mesmo, e olhem durante 5 minutos. E às vezes é difícil, eu tenho paciente que não consegue. André, eu não dei conta de ficar 5 minutos me observando, porque primeiro é 5 minutos se observando. Terminou os 5 minutos, escreva o que você percebeu em você, fisicamente. O que você acha de você, fisicamente? Em seguida, diz 3 defeitos e 3 qualidades. Esse exercício é um exercício assim, que eu faço com praticamente todos os meus pacientes. Claro que cada caso é um caso, tem paciente que não tem necessidade, mas eu já vi assim, transformações ímpares. E assim, e deles dizerem para mim assim, eu não consegui. No primeiro momento, no primeiro dia eu não consegui, no segundo dia eu não consegui. Eu tive um caso de uma paciente que falou assim, nossa, eu descobri que a minha sobrancelha é linda. E eu achei muito engraçado, porque assim, ela nunca tinha tido essa percepção dela mesma. De se observar. De se observar. E aí o detalhe é, quando eu sofro de baixa autoestima, eu me importo com a opinião do outro. Só que tem um detalhezinho nessa importar com o detalhe do outro. O que eu espero do outro é o que eu projeto nele. Então, na verdade, se eu me vejo como alguém inferior, eu olho para a Eliane e penso assim, a Eliane me acha inferior. Eu projeto. E a coisa que eu acho que atrapalha muito é a comparação, né? Eu me comparar com o outro, aquele ditado popular, a grama do vizinho é sempre mais verdinha. Né? A partir do momento que a gente se compara com o outro, se colocando inferior ao outro, é um pontapé inicial para a autoestima cair, né? Sim. Então é olhar os valores, né? A gente tem muitas perguntas aqui. Tem a pergunta do Paulo Rocha, ele mora no setor leste universitário. E ele diz o seguinte: eu sofro de ansiedade e pânico e tenho medo de procurar ajuda profissional. Eu gostaria de saber como é o tratamento psicanalítico para esses casos e quais são os benefícios que ele pode trazer. Paulo, obrigada aí pela sua pergunta, muito interessante. Eu acho que é a pergunta de muita gente também, né? Uma dúvida de muita gente. Primeiramente, Paulo, boa tarde. Quero te dizer algo. Às vezes, graças a Deus, eu até declaro isso como graças a Deus, que hoje já tem se desmistificado muito buscar ajuda terapêutica. Porque antigamente a gente tinha a visão assim, ir ao psicólogo é coisa de louco. Não é. Ansiedade e pânico precisa, sim, ser olhado de perto, pegar uma lupa e colocar de perto. E eu quero dizer para você, tem cura, tá? Você pode aprender a lidar. E eu falo com experiência, porque eu tenho pacientes com síndrome de pânico, com ansiedade generalizada, que começou o tratamento que não entrava dentro de um ônibus, com medo de passar mal. Não ia no supermercado fazer compra. E hoje, essa pessoa consegue viver com liberdade. Aprendeu a lidar com a circunstância, identificou os gatilhos, porque é importante a gente identificar gatilhos, compreendeu a sua infância, compreendeu a sua história e tem uma vida feliz. As palestras ajudam,
Mas no seu caso, eu te convido mesmo para a psicoterapia. É de extrema necessidade, de importância, se você quiser viver livre disso. E tem possibilidades. Só reforçando o que a Andrea falou, né? Existe um preconceito muito aflorado, eu não percebo isso. Sim. O homem, ele tem uma dificuldade de procurar ajuda, principalmente terapêutica. Ele tem uma dificuldade, e essa questão de pessoas falar, não, terapeuta... Antigamente tinha aquela teoria assim, é para doido. Hoje as pessoas entendem que todos nós, principalmente nos tempos atuais, todos nós precisamos de uma terapia, de uma autoajuda, no mundo em que vivemos. Gente, quem está nos ouvindo, independente do seu caso, se é ansiedade, depressão, pânico, baixa estima, procure ajuda. Existem muitos profissionais capacitados, qualificados para ajudar. Eu vou deixar aqui já, né, o formato que o instituto onde eu estudo, né, que é o IFD, lá tem um link que a pessoa se cadastra para fazer terapia gratuita. A gente tem um 0800 que faz terapia gratuita. Então, procure ajuda. Pode ser online, pode ser presencial. A gente está aqui para agregar, para ajudar, para fazer com que o outro, mostrar um olhar empático, a dor do outro, e fazer ele entender e falar como a Andrea disse aqui. Levar o paciente a compreender aqueles gatilhos que levaram ele a chegar nesse momento assim, do pânico, né? E se descobrir, viver livre disso. Porque, pensa, uma pessoa com medo de tudo, com medo das coisas, isso deve ser terrível, gente. Isso é terrível. Agora, imagina você poder sair, você poder ir no mercado, andar de liberdade. Liberdade mesmo, tem gente que tem fobia de elevador. Sim. Andar de avião. Andar de avião. Que é o caso dessa minha paciente, eu falo dela porque ela me permite. Um dia ela virou para mim e falou assim, André, eu descobri que eu preciso pegar na mão do medo e vamos comigo. E eu falo isso porque ela me permitiu usar, né, essa frase. Eu entendi, eu compreendi que eu preciso pegar na mão do medo. Tô com medo? Vamos, medo, vambora. Vamos junto. Como é que é? Tá com medo, vai com medo mesmo? Vai com medo, né? Ó, nós temos aqui a pergunta do Bruno Mendes, ele é do setor Bela Vista. Bruno, um abraço para você aí, obrigada pela sua participação, sua pergunta. E ele diz o seguinte: eu sou um curioso sobre o funcionamento da mente humana e os mistérios do inconsciente. Uau! Eu queria saber como elas entendem o papel do inconsciente na formação da personalidade e na determinação dos comportamentos. Uau, Bruno! Eu te convido a se tornar um psiquiatra, um psicólogo. Né? Bruno Mendes. Bruno, eu vou te contar uma coisa. Talvez, eu não sei se você já ouviu dizer isso, mas nós somos 95% regidos pelo nosso inconsciente e apenas 5% regidos pelo nosso consciente. Aí tem o consciente, inconsciente e o subconsciente. É consciente, pré-consciente e inconsciente. Ah, então cada um no seu lugar. Cada um no seu lugar. E o inconsciente, ele é o mais profundo, é o que nós não temos acesso com facilidade. Por isso que a gente convida para a terapia, porque na terapia a gente tem técnicas que vai fazer com que o que está lá, calcado, recalcado... É como uma criança de 0 anos até 5, ela não assimila as coisas, não entende, mas absorve tudo, vai tudo para o inconsciente. Isso, guarda tudo. E aí, por isso que a gente tem que ter muito zelo, muito cuidado em falar, em cuidar das crianças nessa faixa etária. Palavras, expressões e detalhe. Às vezes a gente diz, mas o nosso corpo diz outra coisa, viu? Às vezes a gente diz e o nosso corpo diz outra. E aí, interfere em todo o nosso comportamento. O nosso inconsciente, ele determina a nossa vida. Como trazer esse inconsciente para fora, para ele se tornar consciente e a gente ter consciência daquele problema. Eu tô como o Bruno, eu tô curiosa. Eu tô curiosa, igual o Bruno, eu quero conhecer a mente humana também. Terapia, Adriana, não tem como, Bruno, não tem como. Você pode estudar e entender a mente do outro, mas a sua, só na terapia. Um resumo breve de
como a gente faz isso, a gente escuta. A escuta atenta, bem atenta no que o paciente está dizendo. Porque às vezes ele solta uma palavra, ele solta um gesto, e ali você pega. Aí você pega aquele momento que ele trouxe ali e começa a investigar isso. Aí ele vai trazendo algo mais, aí você vai aprofundando, Então, assim, escuta. Um psicólogo, um psiquiatra, psicanalista, o que ele tem de mais a oferecer ao seu paciente é uma empatia, de entender o seu paciente sem julgamento, porque a gente não julga ninguém, independente do problema. A gente está lá para agregar, ajudar ele a se entender, se conhecer e saber quem ele é. A psicanálise trabalha com a associação livre, com a interpretação, com a escuta ativa, o inconsciente e o acolhimento. E aí a transferência. Transferência é imprescindível. Se não houver transferência, não tem processo terapêutico. Eu preciso me identificar com o meu terapeuta. Se eu não me identifico... E destravar, né? Muita gente chega com vergonha de se expor, com medo. Porque vai mexer ali numa parte muito íntima, que nem a própria pessoa conhece. E nem, muitas vezes, não está disposta a ter contato. Muitas vezes não está disposta a ter contato com aquilo. Dói demais. Por isso, o que acontece? O inconsciente, ele faz se proteger. Ele nos protege. Porque ele guarda o trauma. Só que o que acontece? A gente faz um movimento que ele emerge de novo. Vem sonhos. Aí a gente tem crise de pânico, a gente tem crise de ansiedade, a gente tem urticária, dermatite, dor no estômago, enxaqueca. Tudo são sintomas que o nosso corpo apresenta por traumas armazenados. E o bom disso é que tem cura, é só procurar ajuda. Procurar ajuda. Como eu disse, terapia. Ó, temos a pergunta aqui da Amanda Dias, ela é do setor Coimbra. Oi, Amanda, abraço para você. Amanda. Muito obrigada pela sua participação, pela sua pergunta. E ela diz o seguinte: eu sou uma admiradora da obra de Freud. É difícil aqui de ler. Freud e Lacan. Olha aqui, gente, eu estou aprendendo a ler esses nomes, esses psicólogos. E tenho vontade de me aprofundar nos seus conceitos. Eu gostaria de saber como eles estudam e aplicam esses autores na sua prática clínica e quais são os desafios que eles encontram. Inúmeros desafios, viu? Sempre encontramos, né? Amanda, inúmeros desafios. O que nós utilizamos? Esses 3 pontos que eu acabei de citar, que é a escutativa, a associação livre e a transferência, que é um método iniciado por Freud. Lacan é um precursor, né, de Freud, que ele fala assim: vocês podem dizer que são lacanianos, mas eu sou freudiano, porque ele segue a linha de Freud. Ele dá umas aprimoradas, cada um vai dando o seu toque, né? E a gente trabalha com isso, a escutativa, a associação livre e a transferência, que é imprescindível. Para você que tem interesse, curiosidade de estudar, tem o Instituto Fazendo a Diferença, né? Que a Eliane faz um curso de psicanálise clínica, você pode fazer o curso. Lembrando, gente, as inscrições acabaram de ser abertas. Olha aí. Para a 7ª turma, para estudar no Instituto Fazendo a Diferença, da Ângela Cirino, né? Lá você vai ter todas as teorias reveladas, desmembradas. Quem faz a psicanálise é para atender? Às vezes não. Às vezes quem faz a psicanálise é só para se conhecer. Faz para autoconhecimento, mas tem pessoas que se apaixonam tanto com esse mundo, com esse universo, porque é tanta descoberta. Sai de lá um psicólogo. Precisa sair de lá e precisa transbordar, você precisa ajudar o outro, você precisa fazer diferente. E, Eliane, você é coautora de um livro, né? O Auto Performance. Qual o impacto que esse livro causa aí na vida das pessoas? Fala desse livro pra gente. Em 2019 eu comecei fazer um curso, né? E a gente tinha ali um grupo e nós tínhamos que escrever, né, sobre um livro. E aí a gente resolveu, ao invés de escrever individualmente, a gente era muito unido, a gente resolveu fazer em conjunto. O livro é Auto Performance, ele foi publicado em dezembro de 2020
fizemos todo o lançamento, né? Foi assim, espetacular. Cada autor, como ele foi em coautoria, cada autor falou-se sobre um tema específico, né? A gente se baseou no livro A Lei do Triunfo e cada um ia desmembrando alguma situação. O que foi que eu falei, né, no livro, né? Porque a gente sempre tem, assim, por fim, a gente sempre conta um pouco da história, né, da gente, como a gente chegou, como irmão, por que aconteceu. Mas, em resumo, cada um trouxe uma parte. Eu falei muito sobre observar o outro, eu falei muito sobre aceitação. Aceitar o outro como ele é. O outro, sobre o que o outro... Interessante que, pensando aqui agora, esse livro me trouxe hoje uma outra visão. Gente, a gente olha como é que... É assim que funciona, gente, assim. A gente vai falando e de repente a gente liga uma coisa com a outra. Que coisa impressionante. Não, agora até eu fiquei assim, ó. O insight foi dela agora. Como que é o nome do livro? Alta Performance. Alta Performance. Alta Performance. Gente, vamos comprar esse livro. Eu quero até ganhar um. Não, gente. No nosso encontro que nós fizemos, né, no último encontro, eu levei ele e foi muito bom. Eu autografei todos eles e me senti o máximo, gente. Penso tanto que a minha estima ficou lá em cima. Para ser quantos autores você falou? São 10 autores. 10 autores. Então, assim, com certeza é uma história bem completa, né? Cada um teve ali um momento de falar alguma coisa, né, bem específica do tema, mas assim, algo impactante. Uma coisa que eu quero deixar bem, assim, velado aqui, registrada, que tudo que a gente faz, gente, a psicanálise que eu estudo, ela é ciência e fé. Então é tudo voltado para a Bíblia. A gente fala de Lacan, fala de Freud, mas tudo que Freud fala, a gente consegue linkar com a vida, que é o manual da vida. Tudo, né? Até esses dias a gente comentou, quando a gente foi fazer os temas, tudo que a gente pegava... Não, peraí, na Bíblia está falando isso aqui. A Bíblia fala isso aqui. Ame ao próximo como a ti mesmo. Esse é o versículo do amor próprio. Amor próprio. Eu brinco e falo assim, gente, eu descobri o versículo do amor próprio da Bíblia. Freud fala assim, ó. Mateus 22:39. Freud fala, ao tocar uma alma humana, seja apenas uma outra alma. Quando a gente entende a ferida do outro, sempre alguém tem algo a acrescentar, né? Nunca vem só, sempre deixa algo e leva algo da gente, né? Gente, eu vou dar continuidade aqui para responder todas as perguntas. Tem o Ricardo Alves, ele é do setor Nova Suíça. E ele diz o seguinte: eu tenho uma dúvida sobre a diferença entre psicologia e psicanálise. E eu queria saber quais são as principais características de cada uma e como elas se relacionam. Ricardo, obrigada aí pela sua pergunta, pela sua participação, um abraço para você. E aí, meninas, respondendo o Ricardo. Como a gente falou, a psicanálise, ela estuda as teorias de Freud, né? De Freud. O que Freud ele falava lá no século XIX? Que a gente entende o outro pelo inconsciente. Então, a gente trabalha o sentimento, a gente trabalha o autoconhecimento. A gente tem uma escuta ali para pegar, como eu falei anteriormente, palavras que a pessoa vai soltando, os gestos que ele vai fazendo. Então, a gente trabalha busca esse inconsciente do paciente para trazer uma realidade que ele está vivendo. Então, a psicanálise, eu falo que ele não tem... eu falo de ferramentas, né, que a psicologia aplica, mas nós temos o que chama de manejos, né? Nós temos os manejos terapêuticos, que é de cada caso, onde a gente tem algumas perguntas que vai fazendo para o paciente e ele vai internalizando tudo que a gente vai respondendo, perguntando ali, e sempre dele, sempre a pessoa, sempre voltando no passado, sempre resgatando a criança. Então, às vezes um sonho, às vezes uma percepção, às vezes uma autoestima baixa, voltando falando autoestima baixa. Por que ele não tem autoestima? Às vezes não é nada patológico. Não é nada patológico, às vezes só uma frase que ele ouviu. Então a gente pega isso, é bem inconsciente da mesma do paciente. Tá? A psicologia,
e a psicanálise, elas caminham juntas, né? A Então, essa parceria aqui, a psicanálise, ela é ali idealizada por Freud. A psicologia, ela vem ali desde de estudos comportamentais, que eu não vou me lembrar agora dos nomes dos teóricos, porque eu sou péssima, mas tem uma ideia de Wundt, né, de Leipzig, acho que é a cidade da Alemanha, que ele começa ali a partir da psicologia. E eles casaram a ideia. Hoje, eu, por exemplo, sou psicóloga, a minha abordagem é psicanalítica. Eu trabalho com a abordagem psicanalítica dentro da psicologia. A psicanálise, por ela ter sido idealizada a partir de Freud, que é um psiquiatra, estudante da mente humana, ele abre espaço. Hoje, quem pode ser psicanalista? Médicos, qualquer pessoa formada com um curso superior, ele pode fazer um curso e se tornar estudante. Um dia eu falei para Eliane, uma vez psicanalítico, esse estudo contínuo, a gente nunca para de estudar. A gente nunca para de estudar. A gente está em constante formação dentro da psicanálise. Eu trabalho com viés psicanalítico e atuo também no sistema familiar, porque como eu trabalho com casais, com família, então a gente traz todo esse viés junto. Mas não tem uma separação. Qual é a separação? Porque varia de abordagens, técnicas e manejos que algumas outras abordagens trabalham. Aí vão trabalhar com os esquemas, com os comportamentos, mudança de comportamento, mas tudo está ali ligado no inconsciente que vai emergir. A psicanálise em si, ela trabalha com esse mergulhar no inconsciente e trazer ele para fora, para ver, para que aquele sujeito, para que aquela pessoa, ela tenha a mudança que ela tanto deseja, que ela tanto espera, né? Mas elas caminham juntas, né? Psicologia e psicanálise. Eu posso ser só psicanalista sem ser um psicólogo? Pode. Eu posso ser psicólogo sem ser psicanalítico? Pode também. Aí depende. Eu conheço, tenho colegas que formaram comigo que optaram por outras abordagens. Eu coloquei no meu Instagram em formação pelo IFD. E aí eu falei assim, André, eu vou tirar, né? Ficar formada. Eu falei, não vou tirar não. Porque é um constante estudo. A gente está sempre estudando, sempre buscando. E eu vou, de fato, né? Isso é verdade. Eu estou começando agora com as especializações. Eu vou me especializar em traumas, vou me especializar em síndrome do pânico, vou me especializar em adolescentes e crianças. Então é isso, a gente está sempre estudando. Em constante formação. Em constante formação. E é isso, né? Tem a pergunta aqui também da Camila Costa. Ela diz o seguinte: meu nome é Camila Costa, eu sou do setor aeroporto. Eu tenho uma filha de 5 anos que apresenta alguns comportamentos estranhos, como falar sozinha, bater nos colegas e se isolar. Eu queria perguntar se isso é normal ou se ela precisa de uma avaliação psicológica. Urgente. Normal, Camila, abraço para você, viu? Obrigada pela sua participação. Camila, urgente, viu? Pode ser algo natural, pode ser. Mas ao invés de você ficar esperando assim, será que é normal? E vou esperar evoluir? Busca ajuda. Inclusive, depois, se você quiser, entre em contato com a Adriana, eu vou te passar o contato de uma psicóloga excelente que atende crianças. Eu não atendo criança, a partir de 12 anos apenas, mas eu tenho uma colega excelente, o perfil dela é crianças, e assim, ela vai te ajudar, vai te trazer o norte, vai te orientar. Não espera, busca ajuda. Mas pegando o gancho da pergunta da Camila, aparentemente, ela falou que a criança tem 5 anos, né? Apresenta comportamentos como falar sozinha, bater nos colegas. Bater nos coleguinhas, isso não vem de comportamentos, por exemplo, contrariou, tem criança que não aceita ser contrariada, já bate para se defender, ou, por exemplo, conversar sozinha. Tem adultos também que tem esse problema, e isso vem de algum... Qual a causa? Na época da pandemia, eu colocar um dia eu saí de máscara e eu falei, gente, a coisa mais boa dessa pandemia foi poder usar máscara, a gente pode conversar sozinho, ninguém tá vendo que a gente está conversando. Não, mas falando agora sobre essa criança, né?
tem que investigar, porque ela pode estar sofrendo alguma coisa no colégio. Ela se isola, né? Tá falando aqui que ela se isola. São 3 agravantes. Falar sozinho pode ser normal, porque é normal. Tem aquela ideia do amigo imaginário, né? A agressividade não é normal e o isolamento não é normal para uma criança de 5 anos. Então, assim, precisa investigar. A agressividade, ela pode estar respondendo alguma coisa. Ok, ela está sendo agressiva, mas ela pode estar respondendo alguma coisa que está acontecendo para ela. Então, por isso, não é bom deixar. O se isolar tem alguma coisa a ver com autismo? Pode ser ou não? Não, é muito... É muito relativo, né? Até porque ela conversa, ela apresenta agressividade, provavelmente ela tem um social tranquilo. Autismo é muito difícil a gente falar, pode ser. Aí a gente teria que dar mais um pouquinho de investigado para a gente dizer, pode ser que ela esteja apresentando algum aspecto do autismo. Você pode iniciar, Camila, perguntando para a professora, né, da sua filha, né, se tem algum caso acontecendo, em que momento que acontece essa agressividade com os colegas, se aconteceu algo, e tenha paciência com essa criança. Muito amor. Precisa da mãe. Muito amor. Muito amor. Tem muitas vezes também que tem a ver com gestação, né? Tem mulheres que teve gestação mais conturbadas, outras mais... Porque durante a gestação a vida acontece, então sabe-se lá o que vai acontecer na vida de uma mulher durante a gestação. Pode ser que, não sei se é o caso da Camila, mas existem casos assim, né? Sim, existem números. A criança, quando está sendo gerada, ela sente tudo que ela sente. Então, precisa investigar. Como foi a gestação da criança? Ela foi planejada? Não foi planejada? Ela teve carinho? Teve rejeição? O que ela ouve? A criança ouve. Sim. E aí, nesse caso, a intervenção não é só com a criança, é com a família também. Provavelmente, a família vem para que todos ali participem, para que todos entendam o processo. E a intervenção não é só com a criança. E é necessário. Camila, então urgentemente procura ajuda e eu quero que vocês deixem os contatos de vocês para que as pessoas queiram aprofundar mais, fazer aí essas palestras do poder do espelho, possam entrar em contato com vocês. Nosso programa vai ficar gravado, se não der tempo de você anotar agora, anota depois, né? Então deixa aí o contato pra gente. Tá, o meu Instagram, né, é Eliane_Alves.psicanalista. Para vocês que querem se conhecer mais, querem aprofundar no mundo subconsciente, do consciente, se conhecer o outro e quiser fazer o curso do Instituto, né, FD, @Instituto, e o arroba do Instagram, e lá você é direcionado, tem um link que você vai ser direcionado para fazer a sua matrícula e começar em um universo maravilhoso, né? De aprendizado, de conhecimento, de descobertas. O meu é @psi.andreamateus, 985-666960, meu WhatsApp e telefone para contato. Vai ser um prazer te receber, venha do processo, se permita, é necessário. Atendo o casal, atendo o individual e atendo adolescentes. E estou à disposição. Você falou, tem uma colega de trabalho que atende crianças. Você pode deixar o contato dela? Posso. É porque, assim, geralmente as pessoas especializam, como você falou, né? Estou especializando em... Porque é uma área muito extensa. Então, tem pessoas que atendem mais crianças e adolescentes, outros mais casais, outros mais adultos. Sim. Hoje até idosos, né? Tá precisando muito de ajuda. Então, cada pessoa especializa. Não existe idade para buscar uma ajuda. Não existe idade. O que existe é a gente querer saber, se conhecer, se resolver, ser feliz. A gente está aqui de passagem. Então, vamos viver bem, vamos viver tranquilo. Tá ruim, tá difícil, busque ajuda. Não fique sozinho. Conseguiu achar o contato? Sim. O nome dele é Noelle, 98546-6523. Para quem precisar de autoajuda aí com criança, né? Sim. Gente, eu quero agradecer muito a presença de vocês.
Mulheres de Fibra aí em busca de ajudar outras mulheres e não só mulheres, ajudar o ser humano de modo geral, né? Quero agradecer muito e parabenizá-las por esse trabalho tão enriquecedor, que vocês são um sucesso nessa jornada aí. Muito obrigada. Muito obrigada. Gratidão. Eu que agradeço a vocês. Obrigada a vocês que participaram, mandaram suas perguntas. Se precisar de alguma coisa, podem entrar em contato. Estamos aqui. Com certeza vai ter muita gente entrando em contato. Porque tem gente que não participa, mas está assistindo, né? Vai assistir depois. Gente, eu agradeço aí a participação, o carinho de vocês. Eu, Adriana Carvalho, me despeço por aqui. Mas semana que vem tem mais bate-papo com mulheres de fibra. Então, tchau, tchau. Thank you.